Vamos lá, vamos rodar a pauta aqui. Eu vou trazer agora uma pauta de governadores. Governadores desse nosso Brasil. Tem dado uma repercussão, todas as falas do Bolsonaro, do Silas Malafaia, do Carluxo e do Eduardo. E alguns resolveram assumir que são ratos mesmo. O Zema assumiu que é um rato, o Tarcínico assumiu que é rato, o Caiado assumiu que é rato. Todos aqueles que não se manifestaram ou se manifestaram sendo condescendentes com o que foi falado, com o que foi exposto nos áudios e nas trocas de mensagens, publicações do Carlos Bolsonaro, são ratos. Alguns, no entanto, resolveram se posicionar de forma contrária a essa submissão que alguns ainda têm a essa família. Muitas pessoas da direita estão eternamente presas no cativeiro do bolsonarismo. Eu vou mostrar primeiro o Tarcínico, né? O Tarcínico que a gente não mostrou ontem aqui, mas que é um dos covardes, um dos ratos a quem o Carluxo se referia, e é rato mesmo. Olha só a declaração dele sobre o que o Carlos disse. É uma conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. Eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas. Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim. Me abriu a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível. E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando. Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Eu não vou comentar. Calejão, o apelido Tarcínico nunca caiu tão bem nesse senhor, hein? Nunca caiu tão bem. E assim, Tarcísio, você está seguindo um caminho. Eu entendo a tensão dinâmica que caracteriza a tua atuação política nesse momento. Mas assim, você está ficando bem perigoso isso aí para você. Porque você é governador do maior estado de uma república que você diz que não está funcionando bem, no qual, então, enfim, está incorrendo numa abordagem extremamente limite aí, tá? Com esse tipo de fala. E assim, você sempre foi submisso ao Bolsonaro. Esse é o fato. Sempre foi submisso. Não é que tipo, sempre fui fiel. Não. Você foi submisso porque você se criou na asa do Jair Bolsonaro. Até 6 meses antes da tua eleição ao governo do estado aqui, ninguém sabia nem quem você era, tá? Então, evidentemente, você tem que ser submisso ao teu mestre, digamos assim. No mais, conversa de pai e filho, governador. Pô, tá de sacanagem. Os caras estavam conversando abertamente com a ação no curso do processo, considerando a utilização de uma nação estrangeira para isso. A maior potência militar e econômica do mundo, o segundo maior parceiro comercial da nossa nação, que agora está adotando todo tipo de medida de guerra híbrida contra o nosso povo. Conversa de pai para filho. Então eu não sei que tipo de conversa você tem com o teu filho, o que você considera uma conversa de pai para filho, mas não é o caso, governador. Essas pessoas estão conspirando contra o Brasil com o seu aval, com a sua anuência. Então, se você acha que a República não está funcionando, mete o pé, pede para sair, você está se sentindo acuado, você vai sair exilado? Não é o caso, né, governador? Então essa retórica aí, complicadíssima, hein, mano? Não, e outra coisa, ele fala como se esse pai e esse filho não fossem deputado federal e ex-presidente da República que estava até pouco tempo conspirando, e está ainda, né, em parceria com o Trump, conspirando contra a nossa soberania, conspirando para um golpe no Brasil. Não é como se fosse ele mandando uma mensagem para o filho dele, porque o filho dele não é pessoa pública, o filho do Tarcísio. Até onde sei, o filho dele não é deputado federal. Bom ponto. Público. Se viesse à tona a conversa do Tarcísio com o filho dele, numa situação em que o filho dele manda o Tarcísio tomar no cu,
tá? Sem ter atrelada, sem estar atrelada à corrupção, a ele tá levando alguma vantagem por meio da máquina pública, eu seria o primeiro a bater no peito e falar, não, isso tá errado, tá? É uma mensagem que não tem nada a ver. Vocês pegaram lá o moleque bravo um dia, mandando o pai tomar no cu, o moleque não é ninguém. É a vida privada dos caras, tá louco? Dele, tá? Lógico, mas aí, lógico. não, aí interessa, porque no contexto da conversa tem também um debate sobre como o Bolsonaro está agindo em relação ao exílio que o Eduardo resolveu tomar lá nos Estados Unidos para conspirar um golpe contra o Brasil. Então tem a ver, me desculpa. Ele gosta de jogar essa como se fosse a mesma coisa que eu conversando com o Tim, você conversando com o Eric. Não é a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem governadores, embora o Helder Barbalho seja do campo político do Lula, não é um governador de esquerda. Não é um governador bolsonarista, mas também não é um governador de esquerda. Não dá para dizer que meu xará seja de esquerda, apesar do MDB ter vários grupos, cada um com seu perfil. Ele é um governador de um clã familiar que sempre esteve à direita, ok? Ninguém vai me dizer que é mentira minha. Ninguém pode contestar essa informação sobre os barbalhos, certo? Eu não estou errado. Não. Mas o posicionamento do Helder Barbalho sobre a frase do Tarcísio em entregar uma vitória para o Trump foi um posicionamento firme que eu gostaria de ter visto de outras figuras públicas com o posicionamento dele. É um posicionamento de centro-direita, não importa se do grupo que apoia o Lula ou apoia Bolsonaro, tá? Isso aqui eu achei de bastante firmeza por parte do Helder Barbalho, e eu ainda vou trazer também o Mauro Mendes, o governador do Mato Grosso, que falou, né, que respondeu o Carluxo e falou que ele fala pela boca que deveria sair por outro lugar. Vamos primeiro olhar o Helder Barbalho aqui, um pouco menor a declaração. O Brasil tem que servir ao povo brasileiro. Quem tem que cuidar de dar vitória ao presidente dos Estados Unidos é o povo americano. Nós temos que cuidar dos desafios do Brasil, que eles são muitos, e não imaginar que é papel do Brasil ficar fazendo homenagem a outra nação. Simples, né? Sem rodeios. É o que eu acho que qualquer um, como figura pública, da esquerda ou à direita, deveria pensar. Não é o caso. Mas vamos ver aqui o Mauro Mendes agora, porque esse aqui foi um ataque de alguém que é do grupo do Bolsonaro, certo? É uma pessoa que é próxima do bolsonarismo, é um governador que não dá para dizer que ele é de extrema direita, mas ele é um governador que tem simpatias pelo bolsonarismo, e ele resolveu, eu acho que talvez seja o único que respondeu ao Carluxo, né? Aquele ataque do Carluxo chamando os governadores de rato. Deixa eu olhar aqui. Primeiro, muito ruim, né, cara? Ele deve estar assim, sentindo ferido, magoado, e falando aquilo pela boca, aquilo que devia sair por outro lugar. Então, eu acho que é muito ruim esse tipo de ataque, isso não ajuda na solução de nenhum problema. O destempero de algumas lideranças políticas, que se dizem liderança, é muito ruim. Isso não contribui com a sociedade, a polarização está sendo muito ruim. Eu estou de saco cheio, com perdão da palavra, dessa polarização. É uma discussão inútil que, no final do dia, não coloca comida na mesa, não melhora as estradas, não melhora a saúde. Tem virtude na direita, tem virtude na esquerda, tem virtude no centro. E tem muita gente que não presta na direita, na esquerda e no centro. Então, nós temos que fazer uma discussão sobre os problemas do Brasil e as soluções que nós queremos. E esse tipo de ataque não é bem-vindo e não conspira para nenhuma solução. Calejão, é um posicionamento sensato, né, de alguém que sempre esteve ali atrelado ao bolsonarismo, apesar de, na prática, não ser, né, assim, alguém tão radical quanto os filhos do Jair, mas que tomou uma decisão de falar o que talvez o Caiado e o Zema até pensem, mas eles não têm coragem de dizer, que o Carluxo caga pela boca. E assim, cara, é uma posição muito difícil, né, Helder, de defender. Sim. Essa. A questão aí é o seguinte, se isso tudo cai nesse momento, vai ficar muito ruim para os bolsonaristas também, porque eles já apostaram com força total nesse processo. Vai falar o que agora? Ah, não, nunca apoiei isso aí e tal, que bom, que não tem mais tarifaço, que não tem mais ataque contra o Brasil e tal. Vai ficar ruim. Agora, se isso segue, e ao que tudo indica vai seguir, porque a questão
é muito mais profunda no que diz respeito ao funcionamento do próprio Estado americano, estadunidense. Teve aí um superchat que perguntou disso. Eu honestamente acredito, Helder, que democratas fariam a mesma coisa com muito mais cinismo e de uma forma muito mais hipócrita, menos explícita, sem essas falas absurdas do Trump e talvez não fossem tão longe, não sei exatamente precisar. Mas é uma determinação do Estado estadunidense a essa altura desarticular os BRICS e impedir uma presença mais hegemônica da China na América Latina, na América do Sul. O Brasil é a joia da coroa nesse sentido. Então, isso aconteceria com ou sem o governo Trump. É verdade que com o governo Trump é um processo muito mais violento, muito mais agressivo, muito mais descarado. Isso também é verdade. Agora, mano, vamos ver, vamos esperar. Pra ver. Não tem muito o que se fazer para além de manter o canal de diálogo aberto. O que o Lula vai fazer, mano, nesse sentido? Entende? Se retaliar com a mesma força, a coisa vai escalar, que é o que eles querem, e no limite, os caras têm muito uma garrafa para trocar, como se já diria na gíria da luta antiga. Eles têm muito mais. A gente tem menos força nesse sentido. Então tem que adotar uma postura, como eu vejo, uma postura inteligente, uma retórica de enfrentamento, enquanto você aprofunda laços com o Sul global. Esse é o único caminho. Intensificar a negociação com o BRICS, intensificar a negociação com o Sudeste Asiático, intensificar a negociação com quem quer que queira fazer negócio com a gente, mas que respeite a soberania do nosso país e não venha querer cagar regra. Se a gente vai usar PIX, se não vai, se vai ter ciclofaixa, se não vai, se vai colocar o papel higiênico saindo por baixo ou por cima, não fode, vocês não vão, isso aqui não é quintal de vocês. Não vai funcionar assim, independentemente das ameaças que sejam feitas, entendeu? Então, ver o que acontece nesse sentido aí. De qualquer maneira, vendo um pouco de sensatez de quem está, nem que seja na centro-direita, né? Até porque a centro-direita, nos últimos anos, pagou pedágio para o bolsonarismo bonito, tá? Pagou pedágio bonito. E a galera mostrando um pouco de sensatez, dando declarações que batem, né, de frente com os absurdos que foram ditos pelo Tarcísio e pelo Carluxo, traz um pouco aí de alívio, né? Pensar que a gente até ontem só tinha visto o pessoal passar pano ao ser chamado de rato. Você imagina, Calejão, tava fazendo aqui uns paralelos. Você imagina, sei lá, a CM chamando Quércia de rato. Ia ficar por isso, né, mano? Não, jamais. O pau é torar, caralho. O pau tora, foda-se, o pau vai torar, mano. E assim, quem quer que tenha um mínimo de dignidade, Helder, você pode ser apaixonado pelo cara. O cara vai te chamar de rato, o pau vai torar, mano. Foda-se, é de se esperar. A não ser que você tenha uma relação de submissão, de uma certa dependência, que é o caso desses caras. É o que eu te falei. O Tarcísio não era ninguém, mano. Até 6 meses antes da eleição, o povo no interior de São Paulo não sabia quem era Tarcísio de Freitas. Você perguntava. Não sabia. O que era Tarcísio de Freitas, cara? Um planilheiro. Exatamente. Um público carreirista, tá? Inteligentinho, concurseiro. Era isso, velho. Era isso o Tarcínico. Era isso. Ele se fez como político há menos de um ano da eleição. Porque começaram a ventilar o nome dele, viram a possibilidade dele vencer o Haddad, que, apesar de ter resultados, né, ter uma votação muito boa, tem muita rejeição. A gente sabe, é difícil o PT ganhar aqui em São Paulo, muito difícil. Mas ele nunca foi político, né? Nunca foi. Nunca teve capital político. Ele construiu de uma hora para outra e alugou muito do Bolsonaro. Totalmente. Então ele depende do capital político do Bolsonaro até hoje. Outras pessoas fizeram esse movimento de tentar se desvencilhar e sumiram. A gente tem vários exemplos nesse sentido, de gente que foi abandonada na beira da estrada pelo bolsonarismo e não conseguiu se reabilitar, atacando o bolsonarismo. Agora, Helder, tem um limite muito claro, que é esse limite dos barbalho, entendeu? Do grande capital, dos industriais, do agronegócio. Você começa a mexer com os interesses dessa gente, o barbalho não está fazendo essa fala porque, de repente, ele se tornou uma pessoa sensata que eu tenho que defender a soberania do meu país. É porque ele sabe que esse caminho
vai terminar por ferir os interesses dele. Claro. Vai terminar por atrapalhar a agenda de quem esse cara defende, que é a alta burguesia nacional. Não tem a menor dúvida disso, entendeu? Então, é uma linha extremamente complicada de ataque para o próprio bolsonarismo, cara, porque é indefensável. É indefensável. Você pode ver que, assim, as últimas pesquisas, as últimas sondagens demonstram que o Lula está recuperando terreno. Então, bateu no fundo do poço do caralho ali junho, tá? 9 de julho vem o primeiro ataque, a primeira sanção econômica nesse contexto de guerra híbrida contra o Brasil. A partir daí, nas últimas 6 semanas, o Lula recuperou terreno de uma forma significativa. Isso deve continuar. Por quê? Porque tem muita gente que não vai submeter a isso. Não, ó, beleza, meu. Não gosto do Lula, é o que você falou, não gosto do PT, foda-se, tá bom? Sou de direita, sou conservador, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que esses caras defendem. Mas eu não vou ficar do lado de uma nação que tá querendo botar para fuder com a economia nacional e eu vou ter que pagar do dia para a noite 50% a mais de taxa disso e daquilo. Aí começou a mexer com os interesses dessa galera, Helder. Vai ficar difícil para eles. A declaração do Mauro Mendes, a declaração em defesa do agronegócio, né? O que é? Um porta-voz do agronegócio. O Helder Barbalho ali, o que ele fala, é em defesa de quem, cara? Defesa da galera que tá ali no ouvido dele, no zap dele, que exporta minério de ferro, minério de cobre, né? Que são exportações bastante relevantes no estado do Pará, o óxido de alumínio, soja, carne bovina. Os caras estão ali, velho, no zap dos governadores. Brother, dá um jeito nessa porra aí, entendeu? É isso, né? Tem tudo isso também nos bastidores, que em algum momento também a gente vai saber. Em algum momento isso vaza. Tipo, ó, fui pressionado por isso, aquilo, precisei tomar uma posição, tal. Então ou o cara falando, porra, pressionei o Zema lá e o Zema ficou pagando o pau, lambendo as bolas do Carluxo, entendeu? Uma hora vaza. A gente sabe que isso daí não fica para sempre nos bastidores. Uma hora alguém dá com a língua nos dentes e descobre o que estava sendo falado naquele momento. Eduardo Montezora, Josias de Souza, do UOL, seria um dos representantes máximos do falso isentismo de boa parte da mídia tradicional? Não sei se dá para dizer isso. A questão é que a mídia tradicional, às vezes, eu não tô nem falando do Josias, nem colocando o nome de ninguém na roda, não, mas o que me irrita, cara, é a galera fingindo surpresa sobre certas coisas. Nossa, olha, o Silas Malafaia, ele é um religioso que tem uma atitude desse modo, esse palavreado, não dava pra imaginar. Pô, vai a merda. Sim, mano. Isso, vocês têm algum tipo de atraso de percepção da realidade? Claro que dá para imaginar. Claro que dá, é óbvio, é claro. Não dava para imaginar que o Eduardo e o Jair conversavam naqueles tons nas redes sociais. Porra, velho, família completamente disfuncional, como não dava para imaginar? Tem certas coisas que isso que me irrita, assim, né? Eu sei que a mídia tradicional tem os seus interesses, beleza, mas as paradas são tão óbvias que a gente não dá, né, cara, para assim, para nós, pelo menos, olhar aquilo e falar, porra, mano, vocês estão nessas ainda, sabe? Porra, não dá, né? Não dá para acreditar. Diego Bortolotto, o Carlixo não poderia ser mais acurado, o Tarcínico é um rato submisso. Henrico Tomazetti, polarização é meu pau na sua mão, não aguento mais também, não existe pelos polos opostos, só tem extrema-direita, cadê o outro extremo? Tô muito errado em pensar assim, não. Os caras arrastam a janela de Overton lá pra casa do caralho, entendeu? Aí todo mundo tem que vir uns passinhos para a direita, porque senão é lido como comunista. Você pode ter certeza que tem bolsonarista lá no Pará que acha o Helder comunista. Pode ter certeza disso, bicho. Não, lógico. Se você não reza na cartilha dos caras, fudeu, entendeu? Aí todo mundo dá um passinho para cá, para tentar ser mais palatável e tal. Então não tem outro polo, cara. De forma representativa dentro da política institucional, não existe. Não existe. Não existe. É porque dentro dessa empurrada da janela de Overton para a extrema-direita, fica parecendo que assim, pobre tem que comer. Meu Deus, comunista! Como assim, velho? Porra, seria bom que pobre tivesse ali
uma cobertura um pouco maior no SUS, né? Odontológica, coisa e tal. Meu Deus, o cara é comunista, o cara é fã de Karl Marx, olha só, esse cara é radical, hein, velho? Porra, não é, né, mano? Só até as paradas mais razoáveis ficaram parecendo que tava alguém tomando uma puta de uma atitude de radical de esquerda, e não é, no fim das contas não é só o básico sendo feito e a galera gritando do outro lado lá, depois de anos e anos de olavismo, bolsonarismo e outras merdas que foram consumidas em grande escala no nosso país.